Tudo bom então, pessoal? Mais uma vez aqui no curso aulad.com.br. Meu nome é professor, eu sou o professor Gabriel de Geografia. Vou trabalhar com vocês hoje a geografia humana, diferente daquelas outras que a gente tinha trabalhado. A gente vai começar com um conteúdo bem básico da geografia, que é teorias demográficas. Teorias demográficas estão dentro de um grande pacote de conteúdos, chamando de pacote assim, que é demografia. Vai aparecer para vocês nos conteúdos referentes à demografia. O que é isso? Demografia são os estudos populacionais, os que problematizam as pessoas no espaço, o conjunto de pessoas, os movimentos das pessoas. Estatística aparece bastante, sempre lembrando que quem traz a estatística para o nosso país é o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, né? Que a gente sempre vai trabalhar muito com ele, que é o IBGE, para a gente trazer essas demandas. Hoje nós vamos trabalhar aqui com três teorias famosas: o malthusianismo, falando sobre o crescimento populacional. Vamos falar também sobre a teoria marxista-reformista, que aparece bastante também, e trazemos por último o neomalthusianismo. Algumas pessoas já trabalham com o ecomalthusianismo, mas a gente vai só citar ele porque ele é menos famoso. Então, começando, malthusianismo, referente à teoria de Malthus. Malthus era um pastor que publicou no século XVIII, né, trouxe seus estudos populacionais no século XVIII, onde ele defendia que a população fosse crescer de uma forma e uma razão tão acelerada que nós não teríamos recursos o suficiente para atender às demandas dessa população. Malthus defendia que a cada 25 anos a população dobraria em relação ao que existia naquele determinado momento do início dos estudos. Malthus defendia então que a população cresce em PG, progressão geométrica, ou seja, uma razão que multiplica. Se eu começo 2 na 2, a 4 e assim vai indo, 8, 16, bem mais veloz do que eu teria antigamente. Perfeito? Sempre multiplicando por 2. 2 a 2, 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, cresceria muito aceleradamente, enquanto os recursos e os alimentos cresceriam em PA. Recursos em PA. Os recursos em PA cresceriam numa razão de soma. 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a 8, e assim por conseguinte. Ou seja, não teriam o mesmo crescimento acelerado, não teriam as mesmas condições de suprir esse grande crescimento populacional. Malthus começou a se dar conta disso, que realmente acontecia um grande crescimento, e ele tentou explicar o porquê da pobreza mundial. Por que nós tínhamos pobreza no mundo? Defendendo então que nós tínhamos um crescimento muito acelerado populacional para poucos recursos. Recursos não teriam condições de suprir as necessidades dessa população. O que o Malthus resolveu? Lembrando que era um pastor anglicano, o que ele resolveu trazer como solução? O que ele trouxe para a gente? Controle rígido da população, da natalidade. Perfeito? Ou seja, Malthus chegou a afirmar na sua obra de que se só tenha filhos se você tiver condições de sustentar esses filhos. Tu tem que ter condições materiais para sustentar os teus filhos. Se a gente começar desenfreadamente a ter filhos, e se ele percebe que as populações mais pobres tinham realmente uma tendência a ter mais filhos, ele trazia isso. Então, controle rígido, controlar a natalidade dessas pessoas. Essa política acaba sendo uma política muito mais voltada às classes mais baixas. Por quê? Porque tinham mais filhos. Isso é fundamental, controle de natalidade. Onde se critica Malthus? Aí surge a teoria reformista. Então vou colocar aqui embaixo. Reformista. Os reformistas vão bater muito em Malthus, porque eles vão dizer o seguinte: Malthus não problematizou, ele publicou num período que a gente ainda estava no processo de revolução industrial. Estava começando a técnica na produção, as questões tecnológicas. O que acontece?
Se tu começar a trazer a máquina a vapor para a discussão e o conjunto de tecnologias que se desenvolvem no século XVIII e XIX, a produção não é mais em PA. Ela não é tão desacelerada quanto Malthus achou que ela fosse ficar. E a população também não tem esse crescimento tão exacerbado quanto Malthus achou que ela teria. O que acontece? Quando tu tem tecnologia para produzir, tu começa a ter o quê? Uma aceleração muito grande da produção. Tu começa a conseguir produzir muito, chegando hoje no século XXI, vários estudiosos defendem que nós produzimos muito mais, a sociedade consegue produzir muito mais e tem tecnologia para produzir muito mais do que pode comer. E por que existe fome no mundo? Os reformistas vão defender que por causa das desigualdades. Desigualdades porque vivemos num sistema capitalista de produção. A tendência do sistema capitalista, segundo os reformistas, é acumular na mão dos que já têm e retirar, expropriar os que não têm. Essa é a tendência do sistema capitalista. Por que existe fome no mundo? Porque essas populações foram expropriadas. Todos os países desenvolvidos acumularam riquezas em detrimento dos que da onde eles tiraram. Isso é fundamental para compreender a teoria deles. O que acontece? Qual é a solução se é o sistema, a organização política e econômica que causa as desigualdades, que distribui mal as riquezas e os recursos? Nós temos que reformular o sistema de produção. Então é isso interessante. Reformular o sistema. Isso muito pautado na teoria marxista de transformar uma revolução comunista, uma revolução socialista. Isso tudo dentro. Políticas sociais democratas muito se baseiam nessas teorias, onde o Estado entraria com investimento forte em saúde, em educação, principalmente para essas populações mais pobres, de conscientização, perfeito? Para que elas diminuíssem suas taxas de natalidade. Outra condição interessante é que conforme a gente vai entrando num sistema urbano industrial, a gente começa a perceber, conforme a tua população vai entrando num sistema urbano industrial, uma queda na natalidade. Uma forma muito interessante de pensar isso é se tu conseguir achar alguém na tua família, uma avó, um bisavô, que veio do campo e começa a perceber que quando a população veio do campo e tinha do campo o seu sustento, as famílias tendem a ter uma alta natalidade. Por exemplo, é muito comum encontrar nos nossos avós famílias de 14, 13, 11 filhos. Porque no campo o filho é mão de obra. Agora, quando tu entra no modelo urbano industrial, isso já é um controle de natalidade. Porque quando tu entra no modelo urbano industrial, na cidade filho é gasto, filho é complicado de se ter. E isso começa a trazer um autocontrole do próprio sistema, da própria organização. Por isso que eles dizem, muitos defendiam que inserir essas pessoas em outros modelos urbanos, outros modelos, com o auxílio da tecnologia, coisa que para o Malthus não apareceu com tanta clareza. Com o auxílio da tecnologia, cada vez menos pessoas seriam necessárias para produzir. Mas Marx pensava muito em lazer, então as máquinas fazendo o trabalho do homem, precisando de menos mão de obra, e isso sim já seria um próprio controle nacional. Diminuição das desigualdades e repensar a distribuição também já seria um próprio controle de natalidade. Então a gente não deveria se preocupar tanto em controlar as pessoas no filho, mas sim se preocupar com a organização do sistema, se preocupar com a reformulação desse sistema, com o fim das desigualdades, reorganização da produção. Perfeito? Isso é uma das coisas fundamentais para a gente entender. Mas aí eu pergunto, morreu a teoria do Malthus? Lá no século XVIII Malthus estava publicando, né? É interessante a gente sempre pensar isso. XV três pauzinho, né? A gente estava lá no século XVIII pensando. Malthus morreu? Muito pelo contrário. Hoje nós temos políticos, inclusive políticos brasileiros, que vão para a televisão falar que uma das soluções para o engarrafamento em São Paulo, solução para os engarrafamentos nas grandes cidades, para a poluição, para todos os nossos grandes problemas, seria um controle de natalidade rígido. Ou seja, não passa nem perto da cabeça de muitas pessoas uma reformulação da produção, uma reformulação da nossa organização política e social. Então, dentro desse contexto, no século XX, isso é muito interessante da gente trazer, no século XX surge um queridão lá, pós-guerra, principalmente pós-guerra,
pós-segunda guerra, né? Isso é importante. No pós-segunda guerra, a gente tem um encontro que acontece em São Francisco. É o mesmo encontro que vai dar origem à Organização das Nações Unidas. Qual é a principal pauta da discussão? Como manter a paz no mundo. Como manter, após 2 guerras, a paz no mundo. Todos conseguiram, não foi muito difícil, chegar à conclusão que guerra e desigualdade social está extremamente relacionado. Isso não é uma coisa muito difícil de chegar. Então, quando eles chegam a essas pautas, vem a divergência. Como resolver o problema das desigualdades? Qual é o problema? O que causa a pobreza? Mais uma vez, essa teoria aqui, sendo uma teoria muito pautada numa filosofia dialética materialista, fortemente usada pela maioria dos cientistas sociais sérios, o marxismo aparece com muita força. Porém, a Organização das Nações Unidas e o interesse dos países poderosos, países hegemônicos, não é reformular o sistema econômico. E por isso surge com força o neomalthusianismo. O neomalthusianismo vai aparecer, pessoal, isso é muito interessante, tentando explicar a pobreza no mundo a partir, mais uma vez, do crescimento populacional. Os países pobres eram pobres porque tinham muita população. Então, para eles resolverem seus problemas econômicos, eles deveriam implantar, a partir de políticas de Estado, um controle rígido populacional. Países como a China controlaram, assim, vários exemplos a gente tem no mundo que usaram controles populacionais fortíssimos, né? Então a gente tem aqui, mais uma vez, o controle populacional. Perfeito? O controle populacional aparece sempre associado ao neomalthusianismo. Dessa forma, controle populacional rígido, né? O que a gente tem aqui? Para o Malthus, se não se controlasse, e isso é fundamental, para o Malthus, lá no século XVIII, se a gente não controlasse a população, a natalidade, nós chegaríamos num momento onde não teriam mais terras agricultáveis, não teriam onde produzir, todos os continentes estariam super saturados, super povoados, então a gente começa a ter um grande problema, crises ambientais, vários problemas. E o que acontece aqui? Tudo isso nos mostrando graças ao crescimento aceleradíssimo da população. Os neomalthusianos vão trazer isso também. Só que eles vão tentar simplesmente explicar a pobreza nos países subdesenvolvidos. Por que esses países têm dificuldade de crescer? Porque tem muita população. E realmente, se a gente pegar as taxas de natalidade do mundo, a gente percebe que a população cresce muito mais aceleradamente e principalmente tem uma alta natalidade nos países subdesenvolvidos. Mas a explicação mais correta é que esses países subdesenvolvidos têm pouca tecnologia no campo, pouca tecnologia de produção, a sua economia ainda é muito ligada a uma base agrária que demanda mais mão de obra, perfeito? E tem isso por causa dessa forma de organização que a gente acaba tendo uma maior população, perfeito? Tudo isso é fundamental que a gente tenha pensado. Quando tu entra num patamar industrial, naturalmente a população vai se acomodando e as taxas de natalidade vão caindo. A gente percebe isso no Brasil. A taxa de natalidade do Brasil na década de 40 era uma, hoje a gente apresenta cada vez mais uma queda de natalidade, porque o Brasil o Brasil entra no modelo cada vez mais industrial. Cada vez já passou por uma fase industrial, mas adota cada vez mais esse padrão urbano industrial. Sua população hoje majoritariamente urbana, vivendo principalmente serviços e indústria, a gente começa a perceber que a taxa de natalidade vai caindo. Isso até o último censo divulgou que a taxa tem caído bastante. Muito interessante trazer isso. Esse controle populacional, pessoal, ele acaba sendo também um controle social. Ele tem a sua característica de classe. Por quê? Não são os países ricos que estão sendo proibidos de ter filhos, não são os países ricos que têm necessidade de controle populacional, e sim países pobres, países subdesenvolvidos. Esses merecem um controle mais rígido. Para o Malthus, não é o cidadão rico que precisa parar de ter filhos, e sim o cidadão pobre. Mais uma vez, essas duas correntes expressam nitidamente uma dificuldade de compreensão do que é a pobreza. As duas correntes não têm a capacidade teórica de compreender por que existe a pobreza no mundo, pois não se baseiam numa metodologia clara, não são, podemos considerar, acientíficas, se possível. Sempre trazer essa discussão. Essa discussão tem um quê político muito grande.
nunca podemos perder a política atrás dessas questões. Porque o neomalthusianismo sempre vai trazer essa política, vai trazer uma política populacional, vai tentar conter a natalidade. Então, para quem? Qual é o interesse por trás disso? Por que não nos países desenvolvidos? Entende? Então a paz do mundo, nesse momento, foi pensada a partir da ideia dos países hegemônicos. Era interesse deles esse tipo de política. E sempre foi interesse dessas posturas, dessas corporações, desses conjuntos de atores mais hegemônicos, que nunca nós pensemos na reformulação do sistema político. Ou seja, a reformulação do sistema político é sempre a última coisa a ser cogitada, sempre aparecendo escanteada, porque não é interessante para os atores hegemônicos que compõem a organização do espaço mundial. Fundamental. É muito interessante trazer uma literatura jovem que está aparecendo aí, num livro muito famoso que o pessoal gosta bastante, que é o do autor do Código da Vinci, o Dan Brown. O livro dele aparece muito trazendo essas teorias aqui, principalmente as malthusianas. O livro se desenvolve a partir da análise dessas duas teorias. O livro vai se desenrolar na aventura, que eu não vou contar o final para vocês, né? Mas ele vai trabalhar bastante com isso aqui, a teoria de Malthus e o crescimento populacional. Vai ser o fim do mundo? Não vai ser? Quais são as consequências do crescimento populacional? Mais uma vez, Malthus já nos antecipou, nos dizia, erroneamente, que se a gente não controlasse a população, nós íamos ter crises, epidemias de doenças e tudo mais. Esses daqui querem acabar com a desigualdade do mundo. Como? Controlando a população dos países pobres. Ou seja, querem acabar com a desigualdade do mundo de uma forma desigual, já pensando uma política desigual. Isso não acaba com a desigualdade do mundo, né? E entrando ainda numa questão ambiental, muito Enem, o Enem gosta bastante disso, a gente começa a perceber que surgem os ecomalthusianos, pessoal. Os ecomalthusianos vão aparecer muito nos encontros ambientais, onde explicar a questão ambiental não é explicar que cada vez mais a gente vive num sistema que precisa de consumo, um consumismo exacerbado, um incentivo constante ao consumismo. Não, não é o sistema o problema, e sim nós temos pessoas demais para o mundo. Sempre que tu ouvir pessoas demais para o mundo, vai ter recursos, pode ter certeza que tem alguma ideia associada aos malthusianos. A questão ambiental, então, não é explicada pelo seu viés político, ambiental, e sim é explicado pelo seu viés populacional. Tenta nos provar que quanto mais pessoas eu tenho no mundo, menos o ambiente vai aguentar. Então a culpa da questão seria do grande crescimento populacional. Qual é a solução? Controle populacional, e assim nós acabaríamos com o problema ambiental, ou pelo menos amenizaríamos o problema ambiental.